avião, vê uma criança chorando no voo, uma criança que às vezes está fazendo alguma coisa errada e está muito na mídia. Hoje em dia, o pessoal quer, sempre tem viajando com uma criança, as pessoas acham que tem vários direitos, só porque tem um filho, acha que tem direito a tudo, e não é bem assim. Só para contextualizar um pouquinho, são quase 100 mil voos por dia no mundo. Isso significa que são 11 mil aviões no ar por minuto. Então, imagina a quantidade de gente que tem voando sobre as nossas cabeças. Só que no Brasil, são 3.500 voos por dia. Por dia, são quase 30 milhões de pessoas voando. E se a gente for contextualizar ano, são 125 milhões de pessoas aqui no Brasil e 7 bilhões de pessoas voando por ano no mundo. E por que é tão importante a gente falar isso? Por que está aumentando muito o número de viagens de avião? Está mais barato, tem maior acesso, hoje em dia, ponto. Todo mundo, muita gente que antes não sabia nem o que era viajar, não poderia ter uma condição de viajar de avião, hoje em dia com pontos de cartão de crédito, parcelando em 12 vezes, consegue pagar uma viagem de avião. E o que parecia ser um sonho, só que toda criança tem aquele sonho de ir para a Disney, parecia uma coisa muito distante, hoje em dia está uma coisa mais acessível. Então, você consegue viajar, fazer um passeio para a Disney, de crianças cada vez menores, ou é muito comum falar, vou esquiar, vou passar as férias esquiando, ou se a gente for pensar que Brasil, as crianças indo para o Beto Carreiro. Então, as crianças acabam viajando mais de avião. Antigamente, os pais planejavam viagens só de carro, pertinho. Agora não, tem viagens internacionais, viagens para o outro lado do mundo que as crianças acabam indo junto com os pais. Mas assim como a gente, será que é a mesma coisa? O adulto consegue fazer mala em 30 minutos e sai correndo para o aeroporto de última hora, se estiver faltando alguma coisa, a gente dá um jeito, mas com criança é completamente diferente. Com criança não é só fazer a mala e viajar. E os pais nem sempre estão bem preparados e com as suas orientações certas para poder levar o filho no avião. Ele acha que é a mesma coisa que fazer uma viagem de carro ou ir para um passeio para a casa da avó. Não, não é a mesma coisa. Existem várias recomendações que eu vou estar falando aqui, que são feitas para poder evitar problemas que possam atrapalhar ou até cancelar essa viagem. Vou começar no básico. Os pais ou os responsáveis têm que levar os documentos necessários para a identificação da criança. É obrigatório ter certidão de nascimento, RG, se for um voo internacional, passaporte e visto. Criança pode viajar sozinha? Pode, mas vão ter algumas ressalvas aqui que eu vou falar para vocês. Se a criança tiver qualquer problema de saúde ou ela tiver alguma doença que precisa de ajuda, ela não pode viajar sozinha. Quem que viaja sozinho? Só em voo nacional. Voo nacional, criança entre 8 e 15 anos pode viajar sozinha, desde que tenha documento de identificação, uma autorização do juizado, da vara da infância, uma autorização dos pais ou dos responsáveis legais com a assinatura reconhecida em cartório, mais uma autorização da ANAC, mais uma comunicação com bastante antecedência para a companhia aérea poder se programar. Acima de 16 anos aqui no Brasil pode viajar sozinho e sem acompanhante. Voo internacional, não pode viajar nunca sozinho. Criança desacompanhada não voa. Ela tem que sempre ter algum responsável legal. Se esse responsável não for o pai e a mãe juntos, for só pai, só mãe, ou qualquer outra pessoa que os pais autorizem, precisa de toda essa documentação que eu falei para voo nacional, também precisa para voo internacional. Além do visto e de todo o preparo para ir para o país de origem. Além disso, a criança tem que estar com a vacinação em dia. Hoje em dia, com essa moda, né, essa nova geração anti-vacina, as crianças estão viajando para países onde podem pegar algumas doenças. Nos Estados Unidos está tendo agora surto de novo, epidemia de sarampo, porque lá ninguém quer vacinar contra sarampo. Aí você pode viajar para lá, pegar e voltar para cá. Ou às vezes uma doença que aqui no Brasil os pais falam, para que eu vou tomar vacina? Está erradicada no Brasil.
No Brasil, sim, mas no país que você está indo viajar, pode não estar. Assim, então é muito importante, além de estar com a vacinação em dia, levar a carteirinha de vacinação quando for viajar, porque pode acontecer alguma coisa no destino que você não sabe, no país ou na cidade de destino, que a criança, o médico lá, se acontecer alguma intercorrência, o médico vai precisar do acesso a essa caderneta de vacinação. E sempre que for viajar, se preocupar em saber se no destino para onde você está indo tem alguma doença endêmica, está tendo alguma epidemia ou alguma coisa que precisa de um cuidado especial, uma vacina especial. Sempre se preocupar não só com a vacina, mas com doenças que você pode pegar com transmissão de água, alguma doença que você pode pegar através de contaminação de água e alimento. Então, quando for viajar, muito cuidado. Eu sei que todo mundo quer viajar e experimentar a comida do lugar, um suco, um sorvete na praia. Quem que não quer comer aqueles espetinhos de camarão na praia? Mas muito cuidado, porque você pode ter alguma intoxicação alimentar, pegar alguma virose lá nesse local e não conseguir voltar de volta para casa, não conseguir embarcar para poder voltar para casa. Sem contar cuidado de pernilongo. Então, se você vai para algum lugar que tem muito pernilongo, não esquecer de levar repelente, leva protetor de tomada. Se for uma criança muito pequenininha, bebezinho, leva aquelas telas para colocar em cima da cama, em cima do berço. Seguro saúde é fundamental, é essencial para qualquer viagem internacional. Para muitos países, você nem entra no país, na imigração, se você já não apresentar esse seguro saúde. Nunca se sabe o que pode acontecer quando você está viajando. Quanto à bagagem de mão não é aquela bagagem que você pode correr o risco de ser despachada ali na hora de embarcar. A bagagem de mão de uma criança, ela tem que estar, sim, dentro do avião. Então, é uma mochilinha, uma bolsinha. E o que você leva na bagagem de mão? Todo mundo fala, quanto menor a criança, maior a mala que se faz, maior a mochilinha que você tem que fazer. Não esquecer de levar troca de roupa, lencinho umedecido. No avião, a criança pode ter que trocar a fralda, não esquece de levar a fralda. Os alimentos que a criança gosta. Hoje em dia, muitos voos não tem nem alimento, mas eles não servem nada. Então, leva uma comidinha para a criança, mas cuidado com quantidade. Muitos alimentos você não pode passar na imigração. Então, às vezes, você vai fazer um voo, até com escala, você fala, vou levar para os 2 voos. Cuidado, às vezes, na imigração, esses alimentos não podem nem entrar no outro país. Então, não exagerar na quantidade de alimentos. Levar sempre um medicamento para febre, dor, alergia, para enjoo, sorinho para lavar o nariz, descongestionante nasal. Isso é muito importante. A criança pode ter alguma coisa dentro do voo e se precisar, não precisar ficar esperando pedir médico a bordo ou abrir a maleta de medicação dentro do avião. Então, sempre leva alguma coisa com você. Brinquedinho, só cuidado com o que você levar de brinquedo. As crianças querem os brinquedinhos, mas muito cuidado, não pode embarcar com bateria, excesso de pilha. Então, muito cuidado na hora de levar o brinquedo. Se tem dúvida do que pode, o que não pode levar, quantidade de remédio, o que vai poder levar na bala de mão, é só entrar em contato com a companhia aérea. Melhor do que chegar na hora e passar por, ou eles jogarem no lixo alguma coisa importante para a criança. Pensando nessas crianças agitadas, acho que essa é a pergunta que mais me fazem. Ai, e criança com TDAH ou criança com autismo, ou aquela criança que realmente só não para quieta, não pode dar um calmante? Ai, você indica algum calmante, algum sedativo? Não, é proibido, na verdade. É totalmente contraindicado pela sociedade, aqui pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Com certeza, aí no Paraguai também vai ser proibido. Você não pode ficar dando uma medicação só porque você quer a criança quieta o voo inteiro. Que eu geralmente recomendo, se a criança fica um pouco mais sonolenta com dipirona, Dramin, ou um antialérgico como um Polaramine, um Ixizine, você pode até dar. Mas muito cuidado, se essa criança nunca tomou essa medicação, pode fazer um efeito rebote, a criança ficar ainda mais agitada. Se é uma criança com autismo, ou tem alguma doença neurológica, que ela já é agitada, se o neurologista ou psiquiatra recomendar dar alguma medicação, aí sim passar, não dá por conta própria aumentar a dose da medicação da criança só porque vai querer que ela fique mais calma durante o voo. Embora seria, eu acho que o sonho de todos nós, que nenhuma criança chorasse no voo, você não pode dar, porque tem seus riscos também. Tomar muito cuidado com coisas que agitam. Se essas crianças já são irritadas, já se agitam por qualquer coisa, escolhe um lugar menos barulhento no voo, toma cuidado com o horário. Então, procura, é mais fácil voar durante a noite, que a criança vai
geralmente dorme, não deixa ela dormir na hora que está indo para o aeroporto, ou dormir no aeroporto enquanto está esperando o voo, deixa para ela estar cansada, faz ela correr bastante no aeroporto mesmo, para poder cansar e estar bem sonolenta na hora do voo, já troca a fralda antes de embarcar, dá comida para a criança antes de embarcar, para ela não ficar irritada dentro do avião. Outro cuidado, na hora de pousar, às vezes a gente até fala na decolagem, mas principalmente no pouso, tem que acordar a criança. Sei que ela está dormindo, vai falar, ela já vai ficar um pouco irritada antes mesmo de pousar, mas é muito importante a criança estar acordada na hora do pouso para evitar de ter problema de dor de ouvido, não conseguir equalizar as pressões. Então, na hora de pousar, coloca no peito, se for uma criança pequena, ou dá mamadeira, se for uma criança um pouquinho maior, dá um chiclete, uma bala. Às vezes que eu falo, dá uma língua de sogra, alguma coisa para ela soprar, para ela não ter essa dor de ouvido, porque a criança muito pequena, ela não sabe fazer a manobra de valsalva para poder equalizar a pressão. Sempre levar os brinquedos para entreter a criança. Às vezes um voo internacional e um voo de 10 horas, a criança não vai dormir às 10 horas. Então leva brinquedinho, leva o que ela está acostumada, se ela tem aquela naninha, tem aquele travesseirinho, o ursinho, leva o que elas estão acostumadas para elas se sentirem mais acolhidas, tentar acalmar. Para entreter a criança, eu sei que hoje em dia a maioria das crianças vai ver tablet ou celular, mas leva com bateria, pelo menos, um carregador, tomar cuidado para não acabar no meio do caminho a criança se agitar, leva desenho, leva coisa para elas pintarem, não tinta, né? Leva lápis de cor, canetinha, que seja. E pensando em criança, reserva o assento. Você tem que reservar o assento antes de voar. Não adianta, acho que hoje em dia ninguém quer pagar, quer falar, não, deixa. Eu tenho criança pequena, obrigação da companhia aérea me dar um assento bom. Não, não é bem assim. Se você vai viajar com criança, você já pagou a viagem, já pagou a passagem, se preocupa em pagar um pouquinho a mais e ter o conforto durante o voo. Então, você tem sim que reservar assento. Se você tem criança pequena, você tem que reservar o voo na hora que você está comprando a passagem. Tentar reservar de preferência a primeira fileira, se você tem um bebê que vai viajar, é uma coisa bem bacana. A primeira fileira tem um suporte onde você pode apoiar o bebê conforto, como nessa primeira imagem. E ela tem um espaço maior para a perna, então você pode colocar a mochilinha da criança no chão e ela se sente um pouco mais confortável. Acho que vocês já devem ter visto na Shopee, tem aquelas propagandas daquelas, parece uns mini colchõezinhos infláveis, que dá para você pôr para poder transformar numa caminha para a criança também, aquelas de assoprar, pode comprar, pode embarcar com isso, sem problema. Aí você coloca, a criança consegue dormir um pouquinho melhor durante o voo. A criança tem que sempre estar sentada entre os pais. Se está o pai e a mãe, a criança tem que estar sentada no meio. Se forem duas crianças, o ideal é o pai, o responsável, estar sentado entre as duas crianças. Não deixar duas crianças sozinhas, crianças muito pequenas, sozinhas num canto. E a criança tem que estar o tempo todo sentada e com o cinto afivelado. Qualquer turbulência, a criança pode voar, a criança não vai conseguir se segurar. Então, tem que estar o tempo todo com o cinto afivelado. Mesmo que apague a luz do cinto, tem que deixar a criança com o cinto afivelado. Se a criança tem necessidade, ela não está conseguindo ficar quieta, você pode dar uma voltinha com a criança, mas uma volta rápida, voltou, sentou. Não é para deixar a criança voltou sentada no colo dos pais. E pensando na criança, tá? Eu sei que todo mundo fala, é muito legal viajar olhando pela janelinha do avião, mas se é uma criança que vai o tempo todo no banheiro, às vezes pensar se não vale a pena colocar essa criança na poltrona do corredor, ou a criança fica no meio, o pai fica no corredor, porque é muito mais fácil você sair até o banheiro do que ficar atrapalhando a pessoa. Às vezes pega só, tá em dois, um pai e uma criança, uma mamãe e uma criança, e quem está sentado no corredor não é da família. E aí fica toda hora perturbando a pessoa, querendo ir para o banheiro, querendo sair. Então tem que pensar nisso também. Criança menor que 2 anos, se ela for viajar no colo, ela precisa colocar um cinto de segurança especial, como tem nessa primeira figura. Tem que pedir, chegou dentro do avião, você já tem que pedir para o comissário de bordo. É um cinto, ele prende no cinto de segurança da mãe. Então, é o cinto, você vai travar e você complementa e prende a criança.
É seguro? É mais seguro do que viajar sem nada, mas de longe que isso tem maior segurança, tá? Para a criança. Se for pensar em segurança especificamente, o ideal é viajar na cadeirinha. Você pagar uma passagem e colocar a criança na a cadeirinha do carro mesmo. Só que tem que ser uma cadeirinha com liberação, com especificação para poder entrar em voo internacional, para poder viajar de avião, mas ela diminui em até 10 vezes o risco de um trauma da criança. Às vezes a criança é muito pequenininha, está sentada no colo, se o avião frear com tudo, ou tiver uma turbulência, a mãe esmaga a criança no banco da frente, a criança pode morrer. Então, se for pensar em segurança, é melhor, às vezes, gastar um pouco mais, mas deixar a criança na cadeirinha dela. Falando um pouquinho do que é o ambiente dentro do avião, tá? Eu acho que vocês já ouviram isso nas outras aulas, mas o avião, ele voa a mais ou menos entre 9.000 e 12.000 metros de altitude, tá? Que equivale aos 35 mil pés, que é tão famoso. Mas o avião, ele está pressurizado a mais ou menos 8.000 pés, que equivale a 2.400 metros. Se a gente for pensar, a cidade mais alta do Brasil é Campos de Jordão, que fica a 1.600 metros. 2.400 é uma montanha bem mais alta. Então, nessa montanha, o ar é mais rarefeito, como se a gente fosse pensar, quanto mais alto o ar, ele é mais rarefeito, tem uma pressão atmosférica menor, consequentemente, a pressão parcial de oxigênio é menor, com isso, a oxigenação do nosso sangue ela é menor. A saturação dentro do avião, ela varia entre 90% e 92%. Então, aqui a gente já começa a ter uma ideia do que pode acontecer em pessoas que têm algum problema respiratório ou algum problema cardíaco. Ao mesmo tempo que a pressão ela diminui, o volume aumenta, o volume dos gases ele aumenta. Então, ele aumenta em torno de 30% dentro do avião. Onde que tem gás? Dentro dos seios nasais, dentro do ouvido, intestino, nas articulações. E a presença desse ar, quando ele expande, ele pode causar algum desconforto dentro do avião. Sem contar que o avião ele é um ambiente fechado. O ar, por mais que recircule, ele cicla a cada 3 a 5 minutos. 50% do ar ele recicla a cada 3 minutos. Então, a transmissão pelo ar de alguma infecção, ela é bem baixa. Mas não esquece que estamos falando de criança. A criança está tossindo, cuspindo, enfiando a mão na boca, lambendo a poltrona. Então, assim, não dá para ter esse controle. Se a gente for pensar em transmissão, a transmissão oral da criança ela é muito grande. O avião também, ele é a temperatura geralmente está em torno de 18 graus, então não esquece de levar roupa de frio para a criança. A criança vai passar frio, a criança pode fazer uma hipotermia dentro do avião. Muito cuidado com isso. O adulto, às vezes, não é calorento, não sente frio, mas tem que pensar na criança. Sem contar que a umidade do ar é muito baixa. Então, se a criança já tem algum problema respiratório, baixa temperatura com baixa umidade também pode desencadear a manifestar algum broncoespasmo ou até desencadear rinite dentro do avião. Não esquecendo da turbulência, que eu já falei, a criança ela pode virar um míssil lá dentro, ela pode voar dentro do avião se ela não tiver com cinto de segurança. Sem contar que é muito pequeno, tem um espaço pequeno entre as pernas. Se a criança ela é pequena, ela está sentada no colo, quase não tem espaço para se movimentar, tem que tomar cuidado para a criança não ficar chutando a poltrona da frente. Ou uma criança grande, às vezes um adolescente também, que fica tudo apertado, vai sentir dores durante o voo. Uma coisa que a gente não pode esquecer, falando em jet lag, falar em fuso horário. Então, quando a gente tem voo internacional cruzando o Atlântico, que a gente sabe que vai passar por diversos fusos horários, tem que tomar muito cuidado com a criança, com alimentação, medicação, se a criança toma algum remédio, tem que se ater a esses cuidados, tentar seguir sempre o horário, na hora que você está dentro do avião, seguir o horário do destino, do que você está saindo, não do destino, sempre o do embarque. Passageiros que não tem nada, as crianças que não tem nada, em voos curtos, geralmente, não tem problema nenhum. Agora, se for uma criança que
tem uma doença crônica ou está se recuperando de algum quadro agudo, ela pode sim ter algum problema dentro do avião, ter alguma complicação, principalmente em voos longos. E são aqui essas complicações, esses problemas que eu vou acabar abordando um pouquinho mais detalhadamente. Para a gente pensar quais são, mas assim, como assim, né? Doença crônica, doença aguda, é muito importante diferenciar. Por que eu tenho que saber isso? Para saber se essa pessoa vai poder voar, ela pode voar? Ela pode voar num voo comercial ou ela vai ter que ir de transporte aeromédico? É muito importante diferenciar o tipo de doença que essa pessoa teve ou que ela está apresentando para poder saber se ela vai descompensar dentro do avião, ela pode ter risco de morrer dentro do avião, pode ter um risco de ter que fazer uma parada de emergência. É muito importante tanto para o passageiro, quanto para a companhia aérea estar sabendo mais ou menos aquela bomba relógio que está ali dentro daquele avião. Tem que preencher todos esses passageiros com alguma doença, não importa se é crônica, aguda, crônica agudizada, precisa ter o preenchimento do MEDIF ou do FREMEC. São formulários que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que são recomendações feitas pela Associação Internacional de Transporte Aéreo, a IATA, e elas é que vão ajudar, preenchendo esses formulários, a mais ou menos direcionar se vai poder voar, não pode voar, precisa de alguma recomendação, alguma coisa, algum suporte a bordo. E eu vou falar um pouquinho, puxando sardinha para o meu lado aqui, ortopedista, eu vou falar um pouquinho também de traumas, fraturas e de alguns pós-operatórios. Aqui, só para falar um pouquinho, essa é uma cartilha que a gente escreveu, quando eu estava na Liga, eu ajudei, participei dessa formulação dessa cartilha. O doutor, posso viajar de avião? É uma cartilha que tem no site do CFM. Ele foi em 2011, a primeira edição, e tem a segunda edição de 2018. Eu acho muito interessante todos vocês darem uma olhada nesse daqui. É um beabá basicão de assim, pode voar, não pode voar. São de todas as doenças, tem dizendo, isso voa, isso não voa, mais ou menos quanto tempo depois voa. É de uma forma genérica, mas eu acho que ajuda bastante isso daqui para todo mundo, que sempre pode sofrer aquela, tem algum médico a bordo, alguma intercorrência a bordo, se você pode te ajudar a guiar um pouquinho, e você sendo médico, você vai ter um paciente que vai viajar de avião. Então, eu acho muito importante você saber o que pode, o que não pode, ou aqui pensando em crianças, se vocês forem ter filhos, tem sobrinhos, tem irmãos, então sempre saber, sempre vão te perguntar, você é o médico da família, sempre vão te perguntar, o que você acha? Ou mesmo quando a pessoa for falar que vai viajar, você já banca onde sabichão, fala que você já aprendeu tudo na aula, e você pode estar ajudando, passando algumas orientações. Então, falando aqui do FREMEC. O FREMEC é um formulário, ele é o Frequent Traveler Medical Card. Então, assim, é um frequente para quem viaja, uma liberação, né, para quem viaja com uma certa frequência. São passageiros que têm alguma doença crônica, mas é uma doença crônica, permanente e estável. É uma passageiro com uma deficiência física, ou que tem deficiência visual, deficiência auditiva. São aqueles passageiros que não vão mudar a sua condição, não vai agudizar em nenhum momento. Então, ele tem essa liberação por um ano. São pessoas, às vezes, que viajam com certa frequência, então ele não precisa toda hora estar preenchendo o MEDIF. Ele tem no FREMEC, é mais fácil. Cada companhia aérea tem o seu, você tem que entrar no site da companhia aérea e preencher. Você leva mais ou menos uns 3 meses para ter essa liberação. Então, se você vai viajar, você precisa se planejar com bastante antecedência. Nesse formulário, você vai dizer se essa pessoa precisa ou não de algum suporte. Ela precisa de cadeira de rodas, precisa de andador, ela precisa de algum equipamento especial. Então, nesse formulário já vai estar tudo escrito, isso você envia para a companhia aérea com antecedência, e a companhia aérea se planeja para saber, nesse avião tem capacidade, esse avião que essa pessoa está querendo voar tem esse suporte ou não. O MEDIF, que é o Medical Information Form, é um formulário de informação médica que precisa ser preenchido quando tem qualquer hospitalização recente, pós-operatório, trauma, alguma doença aguda ou mesmo uma doença crônica que pode agudizar ou que está agudizada, são qualquer condição que possa descompensar dentro do voo.
Quem preenche esse formulário é o médico do passageiro, né? O médico do paciente. Ele preenche e tem que enviar com 48 horas de antecedência para a companhia aérea. E aí você vai escrever, eu preencho muito esse formulário. Ele caiu, quebrou o braço. Uma criança que pegou, quebrou o braço, quebrou a perna, ou estava viajando, quebrou, teve que operar o antebraço, vai ter que voar. Então, tem que preencher esse formulário e dizer se vai poder viajar, o que você indica, não indica. Mas quem libera para o voo é o médico da companhia aérea. Eu posso liberar uma criança nada a ver, uma criança que não tem condição nenhuma de voar, eu preencher o formulário e falar que estou liberando, mas quem vai liberar de verdade é o médico da companhia aérea. Por mais que eu escreva que o passageiro tem condição de voar, que o paciente, né, tem condição de voar, quem libera ou não é o médico da companhia aérea. Não adianta brigar, eles é que vão decidir mesmo. Eles têm muito mais experiência para poder dizer quem voa, quem não voa, do que um médico de pronto-socorro, um médico, um plantonista, às vezes, no hospital. E essa é uma pergunta muito comum. Quem tem direito a desconto na passagem de acompanhante? Quem tem direito a desconto de 80% de acompanhante quando você preenche o Medif e o Fremec? Bom, quem tem direito ao desconto do acompanhante é o acompanhante que vai ajudar aquele passageiro que tem alguma deficiência, seja ela física, visual, auditiva ou intelectual. São algumas doenças que são determinadas pela ANAC, a ANAC que determina quais são essas doenças que têm direito ao acompanhante, e esse acompanhante, ele ele tem que estar no mesmo voo, do lado do passageiro, para ajudar se o passageiro precisa, se a pessoa, né, precisar de algum suporte. Por exemplo, ele é cego, precisa ir no banheiro, então tem alguém do lado para ajudar ele. Ou se tiver alguma emergência no avião, que só está falando pelo microfone, vai lá do lado e ajuda. Então, é para isso que serve esse passageiro, esse acompanhante que tem desconto, é para ajudar o outro passageiro, não é só para conseguir passagem mais barata. E cada companhia aérea que determina isso. Eu já vou falar com criança. Eu falei logo no começo que criança com qualquer problema de saúde não viaja sozinha. O que eles entendem? Que a criança, como ela não pode viajar sozinha, esse acompanhante não tem direito a desconto, porque a criança já viajaria com algum acompanhante. Então, não adianta brigar. Se tratando de menor de idade, não existe esse desconto do acompanhante. Não importa, pode brigar o que for, não consegue esse desconto. Quando a criança fizer, né, 18 anos, o acompanhante passa a ter desconto. Menos de 18 anos não tem direito. E existem algumas condições que eu vou falar aqui, que são as condições agudas que essas crianças podem apresentar e que impedem dela voar, ou seja, que é recomendado não viajar de avião. Recém-nascido. Agora que o Trump cortou, mas antes estava aquela moda de tudo quanto que é brasileira queria ter filho e voava gestante. Eu já não podia voar com 36 semanas de gestação, mas mesmo assim, voava com 36 semanas de gestação, tinha filho em Miami e voltava com o bebê com menos de uma semana de vida, pondo em risco a vida do bebê. Então, assim, eles queriam, porque queriam, qualquer custo, né, ter um visto americano, ter uma cidadania americana, e punham em risco, muitas vezes, a vida dos bebês. Não só da gestante, mas do bebê também. E recomendado é esperar pelo menos 2 semanas de vida. Então, assim, menos que 2 semanas não voa, não adianta. O risco que essa criança pode ter dentro do avião é muito grande, a não ser que seja alguma emergência, alguma exceção da exceção. O ideal, se voar com menos de 2 semanas, é até ter um médico acompanhando, ou essa criança passar por um check-up muito grande, fazer a avaliação, principalmente para problema cardíaco, problemas congênitos, cardíacos, problemas respiratórios, se ela não tem nenhuma malformação que possa descompensar. Muitas cardiopatias, elas vão começar a apresentar sintoma um pouco mais depois de algumas semanas. Então, se ela está dentro da avião, essa cardiopatia pode se manifestar lá. Então, muito, muito cuidado. Sem contar que a criança com menos de 15 dias quase não tem imunidade ainda. Então, é muito arriscado viajar com uma criança. Não é só o avião. O avião, você não falou que o ar cicla? Sim, mas tem o aeroporto, tem a sala de espera do aeroporto. Então, não é tão isento de risco, assim.
Se for o ideal, esperar um mês e meio para poder viajar de avião, principalmente voo internacional. Tá? Pensando em gripe, criança, ainda mais nessa época do ano, que eu vejo o dia inteiro criança gripada lá no hospital, criança com gripe, resfriado, sinusite, otite, amidalite, infecção tá aguda, tá ativa, é totalmente contraindicado o voo. As pessoas obedecem? Não, nunca obedecem. E é por isso que pode ter complicação dentro do avião. Se a criança está resfriada, gripada, ela não consegue, além dela poder se agravar durante o voo, você não sabe o que vai acontecer. Às vezes é uma viagem de 12 horas. A gente já viu pessoas se agravarem muito em 12 horas, pode mudar completamente o quadro clínico dessas crianças. Criança afunda muito rápido, criança evolui para sepse muito rápido, criança evolui para insuficiência respiratória muito rápido. Sem contar que se a criança está gripada, resfriada, elas não conseguem equalizar a pressão. Você faz um edema na região da região da orelha média e não consegue equalizar a pressão, aumentando o risco de barotrauma na orelha média. Se tem sinusite, pode fazer uma barosinusite também com dores de cabeça, em seios maxilares horrorosos, podendo até levar a lesão de membrana timpânica, sangramento no nariz, sangramento na orelha. E a criança pequena, ela não consegue equalizar, a gente adulto não consegue. Eu, teimosa, já fui com gripe, já fiz 4 vezes barotrauma. Então, assim, eu sei bem na pele o que é isso. Já teve vez de eu viajar ótima, minha rinite atacar dentro do avião, eu não consegui fazer barotrauma. Então, assim, sim, adulto é uma das dores mais insuportáveis que existe, é algo lancinante. Você não consegue aguentar, eu imagino, para uma criança. E a maioria das crianças que choram no pouso é justamente por isso, porque não conseguia equalizar a pressão. Pneumonia e bronquiolite eu não preciso nem falar. Essas doenças respiratórias agora do outono, do inverno. Se a criança tem qualquer problema respiratório, principalmente bronquiolite, não voa, não adianta. Tem problema respiratório, não voa. Dentro do avião, eu falei para vocês, a saturação varia entre 90% e 92%. Se a criança já está com algum problema pulmonar, essa saturação cai ainda mais. Essa criança pode fazer uma insuficiência respiratória dentro do avião, pode evoluir com broncoespasmo, essa infecção pode se agravar, evoluir para sepse e para óbito. Ah, mas no avião tem bombinha. Ah, se tiver alguma intercorrência, só pedir um médico a bordo. Quem te garante que o médico que está dentro do avião, se for eu, um ortopedista, não sabe nem como agir diante de um problema respiratório. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. A criança evolui rápido, tá? É melhor adiar a passagem do que adiar a viagem do que ter uma complicação dentro do avião. Diarreia e vômito também. A infecção está aguda, a criança está vomitando sem parar, já foi 10 vezes no banheiro, não vai entrar dentro do avião, pelo amor de Deus. A criança vai entrar dentro do avião, ela vai desidratar. Ela pode ter uma desidratação grave e morrer durante o voo. A criança desidrata muito rápido também. Dentro do avião não tem recurso. E às vezes não tem um médico ou não tem alguém que saiba pegar um acesso. É muito difícil pegar um acesso de criança. Minha primeira tive que atender emergência médica a bordo foi de uma passageira que estava com uma jeca, estava vomitando sem parar, com diarreia, resolveu embarcar mesmo assim, um voo internacional de 11 horas, em 2 horas ela desmaiou. A sorte é que tinha um gastro para pegar o acesso e tratar. Porque eu não vou saber, nunca nem peguei É difícil um ortopedista pegar um acesso em terra, imagina pegar dentro do avião de uma pessoa completamente desidratada. Dentro do avião não é tão fácil assim pegar um acesso. Tem um Dramin, tem um sorinho, mas às vezes tinha mais 8 horas, aí às vezes tem até que mudar ou pedir para pousar, antecipar o pouso, mudar aeroporto por conta disso, senão a pessoa pode até evoluir para óbito. Doença contagiosa, cachumba, doenças de criança, cachumba, catapora, mão, pé, boca, sarampo, escarlatina, ou até o próprio Covid. São doenças que você vai transmitir de uma pessoa para outra, se for pensar nessas infecções respiratórias. Não voa, você vai transmitir para outras pessoas. Além da criança poder ter uma febre alta, se agravar dentro do voo, ela pode transmitir para outras pessoas. Não adianta querer esconder. A gente pegou essa semana uma que estava com sarampo até também. Sarampo,
A mãe, eu botei uma blusa de manga comprida, pus uma touca para ninguém ver que ela estava com sarampo e vim para São Paulo. Estava na Disney e voltou para São Paulo. Aí todo mundo, como assim, né? Ela, não tô nem aí, não tenho medo, é só eu disfarçar, o que importa é eu entrar no avião. As pessoas são muito egoístas, a gente sabe disso. Só estava pensando nela, de, não vou adiar o voo. Mas e todas as outras pessoas que ela pode ter passado essa doença? Então tem que tomar muito cuidado com isso. As pessoas têm que pensar não só nos seus filhos, né? Mas tem que pensar que pode estar passando para o filho dos outros também. Além disso, existem problemas que podem acontecer nos destinos. Os destinos são meio radicais. A pessoa vai para o beach park, em parque aquático, vai surfar, esquiar, andar de buggy, e aí pode acontecer algum acidente no destino e essa pessoa tem que voltar para o Brasil, tem que voltar para casa. É muito comum, caiu, quebrou, e aí agora? O que eu faço, né? Se tem fratura. Aqui a gente vai acabar dividindo em fraturas instáveis e fraturas estáveis. São aquelas que podem e as que não podem entrar dentro do avião. As fraturas que a gente geralmente indica não voar são aquelas fraturas que podem complicar mesmo em terra, não é só no avião, mesmo em terra elas podem complicar. São as fraturas instáveis, são aquelas fraturas com grande desvio, que são alguns exemplos dessas fraturas instáveis, fratura do fêmur, antebraço, supracondiliana do húmero. São aquelas fraturas que têm um risco muito grande de síndrome compartimental, ou são fraturas expostas, são fraturas que têm risco de uma lesão neurovascular, tanto em terra, e se você vai viajar, aumenta ainda mais, porque na hora que você está dentro do avião, você aumenta a pressão, aumenta edema, aumenta a pressão nos compartimentos, aumenta edema, e isso pode aumentar ainda mais a síndrome compartimental. Sem contar que tem o risco de uma embolia, de fazer uma tromboembolia, essa criança pode fazer um TEP, pode fazer um AVC dentro do avião, pode evoluir a óbito dentro do avião. É muito importante, essas fraturas instáveis têm que ser operadas antes de viajar de avião, e o ideal, pós-operatório, é ainda aguardar 7 dias para poder viajar no avião. Não é operou também no dia seguinte e voa, que ainda no pós, até os primeiros 7 dias é o pico do edema, por isso que o ideal é esperar 7 dias. Vocês podem falar, e se for um voo nacional, voo internacional é totalmente contraindicado. E se for um voo nacional, já aconteceu isso aqui de me perguntarem, eu estava na Bahia, até eu chegar em São Paulo, vou correndo até o aeroporto, pego um avião, chego em São Paulo em, 2, 3 horas. No local onde ela estava não tinha nem recurso, não tinha ortopedista. O ortopedista, que nesse caso ia levar 24 horas, ia levar 2 dias. Aí a gente consegue, às vezes, até pesar, peraí, é um voo nacional, o risco menor de complicação, às vezes vale a pena você pegar um voo e voar do que tem algumas cidades que não tem recurso nenhum, ou pega um carro e vai para uma cidade mais próxima, uma cidade grande, mais próxima. Sempre tem que pesar risco-benefício, avaliar bem todos esses riscos que ela pode ter dentro do avião, ou o risco dela ficar no lugar. Às vezes é uma fratura do fêmur, vai ficar naquele lugar, vai morrer se não acontecer nada. Então vamos transferir. Fraturas estáveis. Se for pensar, são fraturas pequenininhas, fratura em criança é muito comum essas fraturinhas em tórax, são fraturas com pequenos desvios, dá para colocar uma imobilização e voar. Não pode entrar dentro do avião com gesso, não sei se alguém aqui sabia disso, mas não pode entrar com gesso nos primeiros 7 dias. Eles sempre perguntam na hora de embarcar, quantos dias você está com esse gesso? Se for gesso, pelo risco do edema também, tá? De evoluir para síndrome compartimental, por causa do gesso dentro do avião. Então, menos que 7 dias, o ideal ou é bivalvar o gesso ou colocar uma tala gessada, tá? Então, se vai ter que voar nos próximos dias, tem que sempre... eu já tive paciente que tinha fratura que eu teria que colocar no lugar, colocar gesso, mas ele ia viajar no dia seguinte, ele foi até para a Alemanha. Não dava, eu falei, vai braço torto mesmo, chegando lá, põe uma tala, chegando lá, você endireita e põe o gesso. É mais arriscado eu deixar torto do que eu tentar corrigir e chega na hora não deixarem embarcar, tá? Pensando em mobilização dos membros inferiores, isso daqui é até para vocês, tá? Se algum dia alguém torcer o pé, machucar tornozelo, é super importante saber isso. Imobilização sem poder colocar o pé no chão. Então, se você não consegue apoiar o pé no chão,
você precisa preencher o MEDIF, tá? Não esquecer disso. Sempre me perguntam, assim, de colegas ortopedistas, pós-operatório de fratura de tornozelo. Isso pode acontecer com qualquer um, torcer o tornozelo, machucar o tornozelo, e ter que voltar, tá viajando, ter que voltar, então tem que saber isso daqui direitinho. Criança pequena você carrega no colo, não tem tanto problema. Agora, a criança, se ela é um pouco maior, tem que pedir cadeira de rodas no aeroporto. E o porquê que é tão importante preencher o MEDIF? Não são todos os aeroportos que o avião sai do gate. Acho que todo mundo aqui já pegou voo, somente Guarulhos ou Congonhas, ele sai do meio da pista. Se você não consegue colocar o pé no chão, você não consegue subir a escadinha, tá? Então, tem que lembrar que tem uma escadinha no avião. Então, se você não consegue pisar, tem que obrigatoriamente ter um elevadorzinho que ele sobe, é um elevador de carga. Não são todos os aeroportos que tem e não são todos os voos que tem, todas as companhias aéreas que tem. Por isso que é tão importante preencher o MEDIF e comunicar a companhia aérea com antecedência, tá? Que aí eles podem te realocar, falar, ó, você tem que ir para outro aeroporto, o aeroporto mais próximo, daqui não sai, vai para outro aeroporto, ou, ó, só nesse horário não tem, mas tal horário, ou tal companhia aérea, então você vai ter que ser remanejado aqui. Durante o voo vai precisar com o pé elevado, então você vai ter que mudar para a primeira classe, ou ter que colocar alguma coisa, um suporte debaixo do pé. Tem que saber isso daqui também durante o voo. Eu vou falar um pouco aqui, eu sei que isso daqui é mais para criança, tem imobilização pélvico-podálico, até um adulto pode ter um cruro-podálico. Tem que tomar muito cuidado, por quê? Para o avião poder decolar e pousar, obrigatoriamente a poltrona tem que estar a 90 graus. Então, se ele tiver com esse gesso, ele tem que conseguir ficar com a poltrona a 90 graus para poder viajar de avião. Se não, vai de transporte aeromédico, ou vai de ônibus, de carro, mas não pode ir no avião. Você não consegue reclinar a passagem, não dá para ir. E aí você pede também, obrigatoriamente preencher o MEDIF, e aí vai ver se dá para sentar com a poltrona levantada, se você vai ser transferido na primeira classe, se existe primeira classe naquele voo, se existe uma poltrona com espaço um pouquinho maior, porque a gente sabe que varia de cada aeronave, vai ter que saber se vai ter que viajar de maca, ou vai ter que comprar um assento extra. Eu tive um paciente com osteogênese imperfeita que fraturou o fêmur dentro do Coliseu ano passado. E foi o maior transtorno para ele viajar, porque esse daqui até ele, a imagem aqui embaixo, a cadeira de rodas dele vai até a entrada e só o pai e a mãe que podem carregar o passageiro, tá? A criança. O comissário de bordo não encosta a mão neles, não pode ajudar a andar, nem ajudar a carregar. Só o pai ou a mãe, ou o acompanhante que pode carregar até o assento. Então, tem que tomar, até isso tem que se planejar. Eles conseguiram comprar um voo, conseguiram primeira classe, mas eles tinham condição financeira, não é todo mundo que tem condição financeira de fazer um voo internacional primeira classe. Então, tem que tomar muito cuidado com isso também, tem que preencher o MEDIF. Às vezes, tem passageiro que precisa até de ajuda, vai ter que pedir ajuda para ir na embaixada, pedir alguma ajuda, às vezes pode tentar isso, se não tiver condição financeira, ou para isso que serve o seguro-saúde, né? Se você vai viajar, fazer um seguro internacional para poder arcar com todos esses gastos e depois tentar algum reembolso. Pensando em voo internacional, tá? Toda imobilização, todo passageiro com imobilização, principalmente criança, precisa ter um relatório médico em inglês, tá? E precisa ter um raio-x. Eu já fui parada também, tá? Quando eu machuquei o pé, tava de RoboFood, porque eu não tinha raio, eu achei que era médica e ia conseguir passar, né? Mas não, eu precisava de um relatório, pedir o raio-x, é uma encheção de saco, uma burocracia para passar na Polícia Federal no raio-x, tá? E na imigração, eles exigem tudo, 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 tudo. Então, assim, é sempre bom estar preparado. Eles têm usado muito criança, infelizmente, para tráfico de droga. Então, eles põem droga dentro da imobilização da criança. Eles acham que, porque é criança, não vai ter uma vistoria. Então, infelizmente, até com criança, eles estão por estarem colocando droga dentro da imobilização de crianças, serem imobilizações fakes, eles estão em cima. Então, precisa, assim, de todo esse relatório, principalmente se for fazer escala. Nas imigrações, às vezes precisa passar por 2 imigrações, então tem que ter tudo bonitinho, tudo escrito,
às vezes toma cuidado, não vai falar, tem no celular, às vezes o celular não funciona, nessas horas imprime mesmo, carrega na mão. Eu faço sempre esses relatórios em inglês aqui no pronto-socorro, para os meus passageiros, para eles não terem, meus pacientes, para eles não terem esse problema. E a maioria deles fala que eles pedem, sim. Pensando num politrauma, criança cai o tempo todo, bate cabeça o tempo todo. Bateu a cabeça, teve um TCE, tem que esperar pelo menos 7 dias para poder voar. Ah, a criança cai o tempo todo. Tá bom, não voa, tá? Porque tem um risco de ter feito qualquer coágulo pequenininho ou ter feito algum êmbolozinho de ar na cabeça, isso vai, se for algum sangramento pequenininho, vai destamponar no avião, se for alguma bolha de ar, isso pode aumentar e ter qualquer problema dentro do avião. Então, o ideal, teve o TCE, infelizmente, espera 7 dias e quando eu libero, tá? Eu faço a tomografia de crânio, independente, acho que é nosso CRM de vocês aí no Paraguai é diferente, mas mesmo assim, o nosso título vale muito mais. Então, por segurança, pede sintoma de crânio, pede para esperar 7 dias, tá? Porque se essa criança tiver qualquer problema dentro do avião, foi você que liberou ela para voar. Trauma torácico também, esperar 7 dias. Ah, caiu de bicicleta, bateu o tórax. Não teve fratura de costela, mas foi um trauma torácico um pouco mais grave. Espera 7 dias, porque tem risco de ter feito alguma bolinha de ar pequenininha, alguma contusão pulmonar pequenininha, e isso virar um pneumotórax dentro do avião e descompensar dentro do avião. Então, o ideal, trauma torácico, esperar 7 dias para voar. Pensando em cirurgias, tá? Cirurgia de urgência vai ser um pouquinho diferente de cirurgia eletiva. Se é cirurgia eletiva, você tem que ter, são geralmente pacientes, né, que têm comorbidades como paralisia cerebral, autismo, síndrome genética, doença cardíaca, doença pulmonar, renal. Tem que sempre pensar na criança como um todo, não pensar só na doença. Essas crianças podem ter descompensações dela como um todo. Então, tem que pensar não na doença, tem que pensar sempre num todo. Porque no pós-operatório, além dessas doenças de base descompensadas, pode ter um risco de anemia, sangramento, risco de infecção, alguma complicação anestésica. Quem vai decidir quando que essa criança vai voar é o cirurgião. O cirurgião é o que vai dar a palavra. Voa daqui uma semana, voa daqui 15 dias, mas não esquecendo, por mais que o cirurgião, ele que fala o tempo que tem que esperar, quem vai bater o martelo é o médico da companhia aérea. Pensando em anestesia, tá? É uma coisa que as pessoas às vezes esquecem disso. Pós-anestésico, anestesia geral, o ideal é esperar 24, 48 horas antes de poder viajar, pelo risco de pneumotórax. Se vai fazer uma peridural, uma RAC, o ideal é esperar 72 horas. A peridural pode ter um risco de ter perfurado, sim, fazer uma RAC sem querer, né? E fazer uma cefaleia pós-RAC. Fazer artroscopia ou infiltração. Ah, mas fiz uma infiltraçãozinha no joelho. Sim, tem risco de fazer bolha de ar. Então, o ideal é esperar mais ou menos 72 horas. Durante a cirurgia, sangra. Então, se teve uma perda sanguínea significativa, tem que transfundir antes de voar. O ideal é não voar com HB menor que 8,5, a gente geralmente espera um 10, né? Mas não esquecendo que tem a saturação. Em cima está 90%. Com HB 8,5, ela já caiu ainda mais. Então, tem que tomar muito cuidado para não fazer uma hipoxemia muito grave no avião. Sem contar que dentro do avião, a pessoa tem risco de sangrar das feridas operatórias, fazer um sangramento intracavitário pelo estresse, trauma, pelo esforço. Lembrando de trombose, então pós-operatório pode ter trombose, então principalmente os ortopédicos, né, tem um risco muito grande. Se tem um risco muito grande de ter uma trombose, tem que tomar todas as medicações preventivas, as Clexane. É criança, tem que tomar muito cuidado com a medicação, aí precisa envolver o hematologista é que vai decidir qual medicação toma, principalmente se é uma cirurgia com risco de embolia, se é hoje em dia tem os adolescentes que fumam vapor, são sedentários, obesos, tomam anticoncepcionais, esses também fazem aumentar
ainda mais o risco de trombose ou de uma embolia pulmonar. Eu vou dar alguns exemplos, eu sei que é muito específico, mas só por curiosidade, tá? Criança em pós-operatório de osteotomia de fêmur, ou pelve, esse é o meu dia a dia das cirurgias, fica com essas imobilizações gigantes. É melhor esperar para voar pelo menos 7 dias pelo risco de sangramento, movimentação, soltar a placa, e mesmo assim tem que saber se essa criança vai caber dentro do avião com todas essas imobilizações. Outras curiosidades, fixador externo não voa, tem um risco de poder machucar as outras pessoas, todos aqueles pinos para fora, sem contar que tem o risco de fazer uma soltura do pino dentro do avião. Cirurgia de coluna também não voa, só depois de uma consolidação. Então, pós-operatório de hérnia, de escoliose, não pode voar, porque na hora do tranco do pouso, ele faz uma força quase menos 2G, e isso pode provocar soltura do material. Eu sei que criança é muito comum ter as cirurgias de hérnia as cirurgias da cirurgia infantil, né? Cirurgia de fimose, hérnia, cirurgias da otorrina, é muito comum em criança, cirurgia de amígdala, adenoide. Todas essas cirurgias têm as suas peculiaridades. De uma forma geral, você me fala, mais ou menos 7 dias, que é o risco maior de sangramento pós-operatório, de alguma complicação pós-operatório. O médico reavaliou depois da cirurgia, tá tudo ok? Pode liberar com cautela, consulta o médico da companhia aérea também. Eu vou falar uma palhinha aqui, mas pensando nos adolescentes ou até nos pais das crianças mesmos. São as dores durante o voo. Às vezes um voo muito longo, você pode fica todo torto, fica lá com a postura, olhando, fica com o celular a viagem toda, ou no tablet. Na hora de dormir, quem nunca dormiu caindo para o lado e fica com o pescoço torto? Ou na hora de sentar, senta com o bumbum todo escorregado lá na cadeira. Isso tudo com essa posição ruim pode levar, chega no meio do voo, já está com um monte de dor, ou na hora que chega no destino já está com um monte de dor. Toma muito cuidado com a postura, orientar a postura para as crianças, para os adolescentes, muito cuidado com viajar com coisa no bolso, para não fazer uma escoliose compensatória. Tem que tomar muito cuidado, não vai ficar sentado com as pernas tudo encolhidas, com a perna toda fletida, senão pode sentir dor no joelho, dor no quadril. Só uma dica aqui, para evitar dor no pescoço, compra aquele, se já tem problema na coluna, então põe aquele travesseirinho no pescoço. Se já tem dor na lombar, põe um rolinho na coluna para ajudar a retificar a lordose. Isso também ajuda a evitar durante o voo, não vai ficar aquele adolescente reclamando o voo inteiro que está com dor. Se for pensar em postura ideal, não é sentar todo torto, então é sentar retinho, com os 2 pés apoiados no chão, tentar manter braço paralelo, cabeça encostada no assento. Eu sei que aqui fala inclinação de 20 graus a poltrona, mas nem sempre a gente consegue 20 graus em todos os voos. Membro inferior, se já tem, as crianças têm muita condromalácia, dor no joelho, então tomar cuidado para não ficar sentado com a perna cruzada o voo todo, porque isso aumenta a pressão na patela, aumenta, faz obliquidade, né, na pelve, faz uma escoliose, pode dar dor. Estica a perna um pouquinho e tenta escolher, às vezes tem problema no joelho, escolhe um assento na saída de emergência ou na primeira fileira para ter mais espaço para as pernas. Eu sei que eu passei um pouquinho aqui do horário, desculpa, mas se for para a gente pensar assim, em viajar, o ideal é a gente pensar em ter uma boa viagem. Então, é fazer de tudo preventivo para não ter uma complicação dentro do avião, dentro do destino, e fazer acontecer alguma coisa que possa estragar a viagem. Então, tem que pensar no paciente aqui, né, paciente passageiro, a criança, como um todo, não pensar, ela só caiu, bateu, quebrou o braço, espera aí, ela bateu a cabeça, bateu o tórax, ela tá com alguma gripe, tá com algum resfriado, então tem que sempre pensar na criança como um todo. Não esquecer que ela vai estar dentro de um avião, em condições desfavoráveis, e se tem dúvida, pergunta para a companhia aérea, tenta fazer contato com a companhia aérea, na hora de preencher o MEDIF e tudo, eles têm especialistas para poder estar dando essas orientações, ou consultar com algum especialista em medicina aeroespacial. Lembrando sempre, pós-operatório de paciente, tem que sempre, então, preencher o MEDIF,
consultar o médico para as orientações, para o que pode acontecer durante o voo. Lembrar que é um pouco diferente doença aguda, doença crônica. Se não der para voar, vai de transporte aeromédico ou vai de carro, mas não vai colocar dentro do avião essas crianças, sendo que elas possam ter alguma complicação lá em cima. E aí, muitas vezes, muitos dos médicos não sabem cuidar de criança aqui em terra, imagina dentro de um avião. Então pensa, tá, mas eu vou perder minha viagem, tudo bem, você perdeu um dia da viagem, atrasou algumas horas a viagem, é melhor do que sair de lá e a criança poder evoluir para óbito dentro do avião. Eu sei que aqui ficou meio clichê, mas é melhor prevenir do que remediar.